Vindo, M. Moura, eu não sei quem é. Consegue me ouvir? Não tá não, Marquinhos. Fala aí novamente. Sim. Agora sim? Tá baixo, mas estamos ouvindo. Tá baixo, mas Então tá ouvindo. bom. Bom, conselheiras e conselheiros, dando aí início à nossa reunião ordinária da CIDF, também conhecida por nossa CIDIF, de número 12, agora em 9 de dezembro de 21, realizada ainda de forma remota. Iniciaria, como bem lembrado pelo Ademir, dando as boas-vindas ao senhor Antônio Marcos Pereira de Moura, novo membro da CIDF, representante aí dos CTUs na área de exatas. Justificativas de ausência do professor Paulo Ronck, do Instituto de Artes, que é o nosso representante, né, da área de biológica, da Margarete Junqueira, do PROEC, representante dos presidentes da CSA, da Administração Central. Acho que são só essas duas, né, Ademir? Sim, professor. Então, inicio já consultando as conselheiras e conselheiros se temos alguma mudança, alguma sugestão de mudança, a nossa última súmula da reunião de 11 de novembro, próxima 11ª. Está aí em anexo a folha 12 do material que vocês receberam. O Ademir, a gente capricha tanto, você escreve, eu reescrevo em cima, mas ninguém comenta nada, né, Ademir? Mas olha, eu fiquei na deve dúvida estar tudo se certo. o termo de confissão existia, porque eu não lembrava dele, mas eu entrei na DGRH e existe, é termo de confissão mesmo. Eu achei, eu falei, nossa, acho que ia ser outro nome. O termo não é muito... mesmo, Ademir. O termo não nos deixa muito confortável, né? Não. Vai seguir. Muito bem. Senhora, não há nenhuma... Pois não? Oi. Emerson, tudo bem? Oi, Emerson, diga lá. Ó, só para não dizer que a gente não fez nenhum comentário, no rodapé da súmula está uma data de 7 de outubro. A gente deixou por querer, então para ver se alguém lia. Se... Não foi isso? Foi. Vamos corrigir, Ademir. Então, corrigindo a data. Certo. A data correta é 11 de novembro, né? De 21. Ok. Foi a máscara, professor, utilizada aí, foi só um detalhe. Faltou cabeçalho só para alterar, mas vai ser corrigido. Se não há mais nenhuma correção, vamos colocar aqui em votação. Você comanda aí? Você quer que eu comando que está com... Eu coloco aqui, professor, vamos ver se eu abro a enquete. Já estou lançando, ó. Ah, já está lançando? Ok. Qual é o nosso quórum, por enquanto, nesse momento, Ademir? Nós estamos com 30 participantes. Mais que podem votar? votar? Deixa eu ver. Por enquanto aqui votaram 20. É uma média de 20, 22, mais ou menos. Deixa eu ver aqui, professor. Aqui a minha tela aqui tá. Já temos 21. Vamos aguardar mais um minutinho, gente. Isso. Somente os titulares titulares podem votar. Assim, né? Apenas os titulares podem votar, os convidados Exato. não. Temos vários convidados na sala, então. Bom, então acho que vamos encerrando aqui. Foram 22 votos, 20 favoráveis e 2 abstenções. Eu estou encerrando aqui a votação e estou disponibilizando os resultados. Fernando, tem uma abstenção no chat também. Não sei se está contado ótimo. Aí. Então são 23. 23. Obrigado, Mônica. Professora Mônica, muito obrigado. Quem tinha acompanhando aqui não vi. Bom, indo para a ordem do dia, o nosso
Primeiro aqui o item 2, serviços voluntários na Unicamp, que é a nossa resolução GR 37 de 2001, são na pauta aí os nossos itens de 1 a 6, aí nas folhas de 5 a 7. Consulto-se em relação a ao serviço voluntário, itens 1 a 6, se há algum destaque. Para votação, você colocou separado para os itens ou colocou só os não destacados? Eu coloquei itens da ordem do dia, professor, só, o Tá geral. bom, então vamos Tá seguir. bom? Se o que foi destacado, a gente vota tudo pelos não. Isso. Então, não houve nenhum destaque. No item, aqui, as designações para aprovação aqui, itens de 7 a 21, nas folhas de 8 a 15, consulto-se entre os itens 7 a 21, que tratam das designações, se há algum destaque. Não. No 4, transferências, seguindo aqui o artigo 12 da resolução GR 50/2017, estágio probatório, itens 22 e 23 que constam as páginas 16 e 17. Consulto-se com relação ao tema transferências, se há algum destaque. Itens 22 e 23. Ok. Afastamento com prejuízo de vencimentos, para tratar de interesses particulares. Foi dado já um ad referendo. Aqui então está para homologação. É o item 24. Consulto se alguém quer destacar. Se não, item 6, agora afastamento com prejuízo de vencimentos para aprovação. Item 25, está aí na página 16 e 20 da documentação enviada. Então, eu vou colocar esses itens de 1 a 25. Que não houve nenhum destaque para a votação. Só um minutinho aqui. Vai aparecer com o tema itens da ordem do dia, lembrando, não destacados, tá? Os itens de 1 a 25. Tivemos 21 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Estou interrompendo aqui a votação. Disponibilizar para as conselheiras e conselheiros. Finalmente, para vencer a ordem do dia aqui, o item 7, que é a solicitação de migração do órgão, né, da SIC, para a CSA 58. CGU, SEAC e EduCorp. Está para aprovação. Você queria fazer algum esclarecimento antes, Ademir? Antes de eu perguntar se há algum...
Não, professor, nesse caso, na verdade, foi a solicitação da SIC, uma vez que alterou-se a subordinação, né, deles, Isso. né? Então, o único comentário é esse, que não há nenhum óbice, nenhum impedimento, né, para fazer essa migração. Ou seja, na verdade, aqui foi por conta da própria certificação, né? Nós tivemos que o órgão mudou Exatamente. dentro do organograma da universidade. Isso. Vamos lá, Bruno. Com essa mudança do órgão, teve ou vai ter no futuro alguma reconsideração da proporcionalidade dos órgãos? Porque agora, com a entrada do SIC, acho que há uma mudança nessa proporcionalidade. Eu não sei se manteria os outros membros com o mesmo número de... Os outros órgãos com o mesmo número de membros, né? Essa é uma boa pergunta. Precisava ter aqui. Você tem fácil para ver, Ademir? Aqui que nós apresentamos na última CIDF. Você tem... Versão, deixa eu ver, professor. Eu vou ter que dar uma puxada aqui. Peraí. Na verdade, é o que está na instrução, né, Bruno? Naquela instrução mesmo, né? Ali tem a quantidade de... Imagina até que pelo número de ocupantes não é uma coisa significativa, né, Bruno? Mas certamente temos que... Basicamente, a cada 20, né, servidores, Isso, é um representante exatamente. na instância equivalente. Então, Eu imagino que não mude. não muda, certamente não. E é bom que a gente aprove, porque seria pior o SIC ficar sem o representante, né? Perfeito. Seria a pior Sim, coisa. exatamente. Mas seria algo a considerar, talvez no futuro, se Tá. tiver a chance de fazer esse cálculo. Tá. Perfeito. Professor, eu não estou com o arquivo aqui de pronto, teria que dar uma pesquisada. Tá. Mas nós informaremos todos aí os conselheiros Sim. sobre o número e, no caso, confirmando a manutenção, né, da distribuição sem nenhuma... Se houver uma necessidade, a gente vai ter que submeter, né, aqui. Tá? Sim. Então, deixa eu parar aqui. Desculpe a ignorância, mas quantos funcionários tem a SIC? É o Serviço de Informações do Cidadão? É isso? Demir? Ligado ao ouvidoria, antes estava na ouvidoria. Mas de quantos funcionários? Então, essa informação que eu estava procurando, Mônica. Desculpa, entendi. Eu estava olhando aqui eu achei na pauta que o número da CGU são 2 membros na representação da... Como é um grupo... A gente discutiu semana passada, por isso que eu queria ver. É essa que nós estamos... Mas ali não tinha informado exatamente o número, né? Exatamente. Ela passa agora a fazer parte da CSA 58, né? Sim. E o Fábio Pinheiro da Silva é que passa a ser o membro titular indicado, não é isso? Exatamente. Ademir, se olhar na página da SIC, tem uma foto, tem 10 pessoas na foto da equipe. Então, no mínimo 10. Estou até olhando aqui no S Integra, mas eu não estou encontrando... Tiago, você tem informação? Thiago não, até pela foto da Mônica, mas da explicação fala que 3 são bolsistas SAI e um é menor aprendiz. Então não vai atingir nenhum 20, não vai de jeito nenhum, não vai alterar nada. São 5, acho. Deve ser 5, Pela portal da transparência, tem 5 pessoas na folha de pagamento no SIC. Isso. Certo, ok. Então, só confirmando, são 5 pessoas lotadas mesmo no SIC. Então, servidores FAEP. Já respondido. Isso. Ótimo. Podemos votar? Vamos constar de novo como ordem do dia, tá? Deixa eu zerar isso aqui.
Tem um professor que está como item destacado, uma enquete. Né? Vou botar ele, na verdade, no destaque, foi mais informação, mas eu vou colocar como se fosse, e aí, para que a gente possa votar. Mas podia zerar o outro também, né? Vamos lá. Uhum. O item destacado, portanto, é o item 7 aí da solicitação da migração do SIC da CSA 23 para 58. A cédula sumiu aqui para mim, não deu tempo de eu votar, gente. Eu ainda não parei, eu ainda não interrompi, não. Foi algum problema. Mas se quiser votar pelo chat ou se quiser declarar o voto, tranquilo. Deixa eu ver aqui, professor. Eu posso declarar, eu sou favorável. Eu ia votar, na hora que eu fui votar, ela sumiu. Aqui. Para mim, continua aparecendo. Aqui está aparecendo aqui também. Esse não está embaixo da janela. Às vezes acontece. Pode ser. Então, foram 22 votos, 21 favoráveis e uma abstenção. Isso. Já incluindo o voto da conselheira. Isso. O Marcelo também mandou aqui no chat, professor. Ademir, favor considerar meu voto sim no item anterior. Então, passaríamos a ser 22 votos favoráveis. E uma Perdão, abstenção. 22 favoráveis com uma abstenção, num total de 23 votantes. Parando aqui, ó. Vamos para o expediente, é isso, Demir? Isso, professor. Expediente só para ciência. Tá. Pode tocar. Depois eu quero informações de como anda, vamos começar aí com o pessoal, como é que anda a nossa... Daniel, já passo a palavra já. Só o Demir aqui. Expediente, pode tocar, Demir. Expediente. Trata aqui da alteração, né, na composição dos membros. Isso, exatamente, professor. Deixa eu só... Bom. Só um minutinho. Se não tiver, eu estou aqui. Uhum. Eu tenho aqui, professor. Te deram um computadorzinho ruim, hein, Ademir? Eu tô com... Vou te sugerir sem encaminhar para a aqui, PRDU. Tá? Caminha para a PRDU a solicitação da compra de um computador. Tá certo. Então, continuando aqui no expediente, a gente tem, professor, a alteração na composição de membros, né, da CIDF. Isso. Que é a indicação do Antônio Marcos Pereira Moura, do IG, em substituição à senhora Rita Tchemi Kamazua, né? Kamazua, acho que é isso, do IG também, né? Como representante dos CTUs da área de exatas. E aí que o senhor já deu as boas-vindas para ele. Isso. Então, né? A alteração de CSAs para ciência, a CSA 1, Biblioteca Central, a indicação do Rubens dos Santos Júnior como presidente, no lugar da Gadênia, a indicação do Gildenir Carolino, né? Santos, no lugar do Marcos Roberto Graça como membro, CSA 12 da DGA, há um desligamento do Gilmar Gomes Ferreira, né, como membro, se desligou da CSA. Temos a CSA 19, PRDU-PRP, a indicação da senhora Kelly Cristina como presidente, no lugar do Luiz Fernando de Donato, né, que foi transferido. Indicação do Luiz Fernando como membro, no lugar da Maria Rosa, Helene. né? O outro Isso, é o Rosa, exato. A indicação da senhora Miriam, lá da PRP, no lugar do José Emílio Maiorino, que saiu.
CSA 23 aí da reitoria, a indicação do Tiago da Silva dos Santos, em substituição a Carla Cristina. CSA RH 28 FE. Esse daqui, eu até coloquei verificar quem é o presidente, mas esse daqui depois eu tiro da pauta. Era só na verdade é o Lucas Ferreira dos Santos. Eu confirmei com a unidade, né? Por isso que eu acabei deixando aí, mas eles me confirmaram, acabei esquecendo de tirar aí. A indicação da senhora Raquel Pigato Vale Menezes, no lugar da Helenise, como membro. Indicação da senhora Simone Lucas Gonçalves de Oliveira, em substituição a Márcia Benedito de Oliveira, como membro. E indicação do Sérgio Aparecido de Brito como membro. Temos a CSA 30, né? FEAGRE. Indicação do senhor José Ricardo Lucarelli, em substituição ao senhor Agmon Moreira Rocha como membro. CSA 59 DAC, indicação do senhor Gilberto Rossi Savoini, em substituição ao senhor Adriano de Souza como membro. Acho que é isso daí, no expediente. Então tá ótimo, Ademir, obrigado. Fernando. Daniel. Oi. Não, sobre acho que você ia depois perguntar como é que está o andamento do processo de progressão, né? Isso. Então, eu já pergunto aí como é que anda do lado da PRDU. Parece que vocês têm até hoje, né, para fazer a homologação da constituição da instância equivalente, né? E a minha dúvida é o seguinte, depois de 10 a 15 do 12, a instância teria que homologar as comissões de avaliação, né? A gente já fechou a nossa, claro, tinha até o dia 7, só que o que eu queria verificar é o seguinte, a gente vai informar para a PRDU qual que é a nossa sugestão de comissão de avaliação, para que vocês daí coloquem na pauta da instância equivalente? Boa pergunta, Daniel. Pessoal do DGRH, por favor. Não, Daniel, só uma correção, não é até dia 15, é até dia 23, né, que ficou por sugestão na última reunião, a etapa 9 e a etapa 10 do cronograma, isso passou de 15 e de 17 até dia 23, esse é um ponto. O outro ponto que ficou para te esclarecer, vocês vão indicar isso para o dirigente da unidade e o dirigente que faz a indicação para a instância equivalente. Não, a gente já tem o despacho da PRG, da PRPG, está tudo pronto, mas então, eu vou mandar isso para onde? Para a instância equivalente. Que não foi definida ainda, que vai ser definida que vai sair hoje. Ademir, acho que vai acabar a CIDF e publica, né, Ademir, coitado. Mas daí... Tudo junto. A instância equivalente não vai ser um órgão, digamos. Daí no CIGAD eu encaminho para quem estiver na presidência da instância equivalente? Isso. Na verdade, a instância equivalente ela precisa se reunir a primeira vez para definir quem vai ser o presidente. Né? E não tem já a indicação quando são eleitos os membros. Então, tem que esperar eles se reunirem e aí vocês decidem a forma, se é via CIGAD, se é por e-mail, como é que vocês vão fazer isso. Aí cada unidade tem a sua autonomia, cada instância equivalente tem autonomia para isso. Tá, então, resumindo, eu preciso que a instância equivalente se reúna, aliás, seja constituída formalmente. Ela vai ser constituída hoje, daí ela se reúne, né? A gente tá orientando quem está ligando para que os RHs ajudem nessa organização, já que tem instância equivalente que está envolvendo 5 ou 6 locais diferentes, então que agendem essa primeira reunião, assim que agendarem, o presidente vai ser elegido, e aí esse presidente vai ser responsável por entrar em contato, né, com o dirigente ou com o RH para pegar essas informações da composição da comissão de avaliação. Tá. Então, por exemplo, se for o pró-reitor de desenvolvimento universitário o presidente da instância equivalente, ele que terá que ser informado sobre a sugestão da comissão de avaliação. Exato. Certo. Tá bom, obrigado. Esclarecido, Daniel? Esclarecido. Bruno? Aproveitando o gancho do Daniel, eu recebi do membro de outro órgão, né, justamente esse questionamento. Porque para as unidades, é óbvio porque que a gente manda para o dirigente da unidade, ele é o presidente da congregação, mas para os órgãos que vão ter prosseguimento pela instância equivalente, fica meio confuso passar isso para o dirigente, ainda mais nessas CSAs, nessas instâncias equivalentes que tem vários órgãos dentro do mesmo guarda-chuva, qual dirigente a gente manda isso, né?
E aí me mandaram isso como uma sugestão para a gente melhorar a redação para a próxima. E aí, pensando nisso, eu queria sugerir para o professor Sartre, né, a gente ter um e-mail onde a gente possa mandar essas sugestões que vão surgindo ao longo do processo e muitas vezes a gente, até a próxima CIDF, acaba deixando passar, né? Professor, com licença, Daniel, pode ir mandando no da carreira. A gente já fez um documento aqui de sugestões para 2023, a gente já está recolhendo todas, pode encaminhar para a gente. E no caso desse ano, para qual dirigente mandar, aí cada unidade manda para o seu dirigente, e aí quando a instância estiver instaurada, o dirigente passa isso para a instância. Mas a gente já recebeu também essa questão de definição melhor sobre essa etapa, né? Então, a gente já está anotando, mas pode encaminhar também para o e-mail da carreira que a gente vai juntando aqui. Tá, joia. Obrigado. Ficou claro? Falei Bruno, falei Daniel, desculpa, era Bruno. Bruno. Então, encaminhar aí as dúvidas, sugestões, né, para o e-mail da carreira. Platero, é assim que pronuncia? Isso, Plateiro, professor. Plateiro? É, espanhol. Mas depende da região, é da Andaluzia. Exatamente. Aí já é um detalhe que eu não tenho. Também eu perguntei para perguntar. Mas o meu pai sempre corrigia, dizendo que era Plateiro e não Platero. Plateiro, fechado, aberto. Tá, ok. Plateiro, não vou me esquecer mais. Vamos lá. Professor, também um pouco sobre, pegando o gancho da discussão da carreira, tem muitos servidores que estão nos perguntando, sobretudo porque nós vamos logo, pelo cronograma, daqui a pouco a gente vai entrar na discussão nas unidades sobre a divisão dos recursos e tal, mas é uma dúvida bem prática em relação ao volume de recursos que está sendo destinado ao processo de progressão em 2022, em comparação com os recursos que foram destinados na progressão anterior. Porque as unidades, ainda que os recursos vão ser divulgados só a partir de 1/6, de acordo com o cronograma, as unidades já têm como referência o valor que elas receberam no último processo de progressão. Então, muita gente se baseia naquele valor, né? E aí começa, né, essas expectativas. E o que tem na rede de conversas da Unicamp é de que os recursos agora são muito superiores ao que foram, tal, mas ninguém fala quanto é. E o nosso receio é também gerar uma expectativa exagerada por parte dos servidores em relação aos recursos que vão ser destinados à progressão. Então, a pergunta é justamente nesse sentido. Em comparação com os recursos que foram destinados no processo de progressão de carreira, os recursos que vão ser destinados agora para 2022, eles são proporcionalmente quanto maiores? Né? É o dobro, é o triplo? Tem gente que fala que é o triplo de recursos, tem gente falando que é o dobro, é 20% maior, enfim, é uma dúvida nesse sentido, só para alinhar um pouco também as expectativas das pessoas nesse processo de carreira que vai se iniciar. Era isso, professor. Obrigado. Plateiro, primeiro, né, o volume de recursos para esse ano vai ser ainda aprovado no nosso Conselho Universitário Extraordinário, lembrando que o que nós colocamos como sugestão no Conselho Universitário lá atrás foi o 0,7% dos nossos recursos, né? Como o recurso que nós submetemos na PDO foi da ordem de 3, aí está o Tiago para me ajudar, 3.137.000.000, foi isso, Tiago? Se a gente tomar em conta 0,7 disso, estamos falando alguma coisa da ordem de 22 milhões que serão destinados para a progressão PAEP. Tá? Agora, o valor vai depender, de ser aprovado esse coeficiente 0,7 daqui a uma semana, 2, de quanto vai ser efetivamente os nossos recursos. Podem sofrer alteração para mais, para menos, porque a gente espera que não. A nossa expectativa para quem acompanhou a COP e a CAD, tanto eu quanto o Tiago deixamos claro que aquilo estavam seguindo o que estava no projeto-lei orçamentário da Secretaria, mas que a gente achava que aquilo era uma expectativa bastante conservadora, até por conta dos números que fechamos aqui, estamos para fechar em 2021, né? Falta ainda apurar dezembro. Então, a gente acha que realmente esse 3 bilhões e 137 milhões é realmente um piso, né? Não é. Então, a ideia é aplicar o 0,7 em cima disso.
O valor exato da última eu não teria para você. Agora, o que já me perguntaram também, eu acho que isso eu já respondo, é se esses valores nós estamos falando para qual período, porque o processo todo vai acontecer ao longo do primeiro semestre, né? E, portanto, esses recursos ainda não estarão sendo utilizados nesse semestre. Mas quando nós fizemos a projeção e a sugestão do 0,7, o que nós fizemos foi anualizar os recursos, tanto para a progressão PAEP, quanto para a progressão, né, do MS, quanto dos pesquisadores. Então, nós estamos falando, é como se fosse o recurso a ser utilizado durante o período de um ano. Tá? Obviamente, como isso não será utilizado um ano inteiro, né, e sobrar os recursos ficam lá provisionados para serem utilizados posteriormente. Tá? Eu acho que eu quero deixar isso bem claro para não ter essa preocupação, né? Não é porque nós estaremos tratando aqui apenas de 6 meses que os recursos serão reduzidos, não se trata disso. Tiago, você quer complementar? Primeiro, boa tarde a todos. Não, professor Fernando, eu acho que você completou todos os itens, assim. O mais importante, até para quem quiser fazer o cálculo, é lembrar um pouco que o formato que está sendo distribuído em 22 está diferente de 2019, então, que ali estava para 6 meses, agora está anual, e pelos números que o professor falou, já dá para fazer um bom cálculo. Estou complementando, Plateiro e demais conselheiras e conselheiros. Na simulação, é óbvio que a simulação tem aqueles vários pressupostos, por isso que fica difícil fechar um número. Porque lembrando que a gente está destinando majoritariamente os recursos para a progressão horizontal, que vai variar de 70% a 90%, e do que para a progressão vertical, né, que ficaria com de 10% a 30%. A depender de como vai se rodar essa lista dentro de cada uma, né, das CSAs, os números podem estar se alterando. Mas a nossa simulação, porque a gente foi pegando item, perfil por perfil, né, nós acreditamos que isso vai contemplar aproximadamente 2.500 progressões, dos quais, isso se ficar os números mais ou menos redondos, porque nós estamos apresentando, né, de entre 2.000 progressões horizontais e 500 verticais. Né. Para ter como referência o que ocorreu em 2019, não tanto em valores, até porque precisaria de uma atualização, nós tivemos, isso a Giovana tem esse número até de cor, né, Giovana? Eu acho que foram 686 e algumas que ficaram penduradas, inclusive a do IB, não é isso, Bruno? Que por um período, tá? Então, vejam bem, nós estamos falando de, não sei se estão criando expectativa, mas nós tivemos, mas vertical, vocês sabem que é uma progressão que envolve mais recursos, bem mais recursos. Então, comparando quantitativamente, não é uma boa comparação, mas foram aproximadamente 680 progressões verticais na rodada de 2019, nós simulamos se rodássemos na média, na distribuição desses recursos, com foco inicialmente, né, tanto para o nível médio quanto para o nível superior, onde estão 75% aproximadamente, isso também muda, né, de unidade para unidade, nós acreditamos que isso contemplaria 2.500 progressões. Já incluídos aí os reflexos. Não sei se respondi, Plateiro. São tudo estimativas, né? Não, sim, professor. Acho que é importante porque esse esclarecimento, porque depois as pessoas assistem a reunião da CIDIF e tal, e aí elas têm essa informação, né? Porque acho que é importante, porque é aquela coisa, né? As pessoas ficam, né? Também dentro da Unicamp, né? Tem as redes de conversa e tal, e aí a gente fica ouvindo coisas, as pessoas ficam, a gente que está na CSAs, né? Às vezes nós somos instados a responder esse tipo de questão e é difícil, perfeito. né? E os funcionários, eles ficam naquela, porque como eles têm que optar ou pelo processo de progressão vertical ou pelo processo de progressão horizontal, né? Então, obviamente que a deliberação Consul já estabelece que no mínimo 70% dos recursos vão para a progressão horizontal. Então, obviamente, os recursos vão ser destinados, na sua maior parte, para esse tipo de progressão. Mas tem muitos funcionários que estão com a expectativa de tentar a progressão vertical, né? E ainda que a quantidade de recursos seja menor. Mas aí, como todo mundo fica fazendo contas, né, com base nos recursos que a unidade recebeu em 2019,
Então, tem muita gente que, às vezes, né, fica um pouco insegura de optar pela progressão vertical e tal. Então, por isso que é um pouco esse sentimento que roda, né? E aí tem gente falando, é o dobro, não, é o triplo, né, de recursos e tal. E o nosso receio é simplesmente depois gerar uma expectativa por parte das pessoas e elas depois ter algum tipo de frustração aí quando os recursos forem divulgados lá, né, depois que o processo já tiver já na sua fase final ali, né? Era só isso. Obrigado, professor. Imagina, Plateiro. Daniel, depois Suzete. Professor, você falou 0,7, mas para a carreira PAEP é 0,8, né? Não, eu acho que 0,7, Daniel. Podemos depois conferir. Não, está aqui na deliberação Consul A20/2021. Então é 0,8. Você tá com o número na mão. 0,7 carreira do magistério superior, 0,8 carreira PAEP. Você tem razão. Na verdade, nós estamos falando de 1,7 no total, 0,8, desculpa, você tem razão, 0,8 PAEP, 0,7 docentes e 0,2 carreiras especiais. Perfeitamente. Então, nós já estamos falando em 24 milhões por baixo. Desculpa, muito bem corrigido, Daniel. Que hora que você falou 0,7? A ser aprovado, hein, gente? Toda a pressão para... Se não aprovar, já sabe, né? Para o Conselho Universitário. E torcendo para que o valor realmente seja superior a 3 bilhões e 100 esse ano. E agora só uma dúvida mesmo administrativa aqui, digamos, da nossa reunião. Quando a pessoa, o membro aqui da CIDF, ele não participa de várias reuniões seguidas e não justifica, existe alguma penalidade? Porque em alguns casos a pessoa perde um mandato, né? E eu fiquei com essa dúvida se na CIDF a gente segue, pelo nosso regimento interno parece que não, mas a gente poderia seguir regimentos de instâncias superiores nesse sentido. Ademir, você tem essa informação? Como é que está? Embora não conste do estatuto, se em algum momento nós chegamos ao extremo de a gente, o que foi dito, eu já enviei até e-mail aos membros, né, professor, que para sempre justificar, né? Existe no regimento, sim, um local lá que diz que 3 faltas consecutivas, né, dos membros, aí eles seriam desligados aí da CIDF. Só que, assim, nunca ocorreu, né, professor? Mas eu sempre estou avisando, pedindo justificativa, né, para não ter problema nessas coisas, né? Às vezes mandam um e-mail na CIDFL, daí ele fica lá arquivado. Mas a maioria das vezes justificam, mas é que às vezes justifica depois da reunião, acontece também. Entende? Aí já passou a reunião, mas justifica mais tarde, eles mandam por e-mail. Acontece também muito isso. Daniel, porque você faltou as últimas 3, Daniel? Ou pretende faltar as próximas 3? É que algumas pessoas não vêm. Daí, assim, dependendo de quem sejam as pessoas, a gente está aqui como representante de um grupo de outros servidores, né? Então, eu fico pensando, se a pessoa não está vindo, o grupo que ela representa não está sendo representado. Esse grupo deveria cobrá-lo, perfeitamente. É nisso que eu me pego, assim, para ver. Porque, às vezes, eu não vejo a pessoa aqui no hall de participantes, não vejo justificativa na súmula, mas está lá, mas consta como membro, né? Mas, enfim, qualquer coisa eu até escrevo depois para Ademir. Não, mas certamente os representados deveriam se fazer representados aí, né? Sim, é mais por isso mesmo. Obrigado. Mas você é um representante, não um representado. Então, continue comparecendo, para que os seus representados não tenham que puxar a orelha. Tem duas categorias, né? Posso estar sendo representado por alguém, mas represento verdade. O outro. É assim que funciona a democracia. Suzete, por favor. Suzete, não estou te ouvindo, desculpa. Estão me ouvindo agora? Ih, caramba. Gente, sou só eu que não estou ouvindo? Está bem baixo. Teste? Não? Estão me ouvindo agora? Tenta aumentar o volume, Suzete. Testa agora.
me ouvindo? Bem baixinho. Eu vou colocar no chat. Se você quiser escrever no chat, a gente lê aqui, eu e o Ademir lemos. Certo? Eu vou passar a palavra para a Giovana, enquanto isso, ou você vê se consegue aumentar o microfone, ou fique à vontade de escrever no chat a questão. Pode ser? Pode. Suzete? Só com sinal. Ok. Ok? Giovana, por favor. Obrigada, professor. Na verdade, você começou a falar, você falou que vou perguntar como é que está a progressão, e aí você passou para o Daniel. Não, é que abriu, né? A gente queria fazer, mas está todo mundo ansioso aqui, sem ansiedade. A bola está com você, Giovana. Baixa então, a ansiedade aí. Vamos atualizar um pouquinho, né? Como é que está o andamento da progressão desde a última reunião da CIDF para agora. Na semana seguinte, praticamente, a gente teve o lançamento do treinamento, né, no canal do YouTube da DGRH. A gente já está com quase 3.570 visualizações no treinamento. Na semana seguinte, a gente teve 4 momentos de plantão. Queria só um pouquinho. 4 momentos de plantão de dúvida, deu quase 250 pessoas, se a gente somar aí os 4 dias de plantão. A partir dessas dúvidas, a gente fez o FAQ, né? O FAQ foi disponibilizado na sexta-feira, no site da DGRH, junto com a aba Produtos e Serviços, com todo o processo atualizado, com os links para as deliberações. Então, bastante gente está podendo consultar lá num produto único toda a documentação referente ao processo agora. Para a semana que vem vai sair o sistema, né? Já é esperado que os presidentes CSA ou RH já tenham ação no sistema, que é estar cadastrando os membros da comissão de avaliação. Então, isso já sai no sistema na semana que vem. Todo mundo tem acesso ao sistema, qualquer servidor da Unicamp, com perfis de usuários diferentes. Então, os RHs vão ter, né, alguns menus diferentes do que quem é AT, do que quem é servidor que está pleiteando. Isso já está em vigor para a semana que vem, a mais a parte da documentação. Então, tudo que a gente está falando aqui, a parte de documentação no sistema também vai estar lá já disponível, e na sexta-feira que vem saem os formulários de avaliação, né, também conforme muito solicitado aí pela comunidade e pela comissão de avaliação. Na sexta-feira que vem saem os 7 formulários referentes ao processo de avaliação, 6 do vertical, né, que é por aumento de complexidade, e 1 do horizontal, que é de excelência no desempenho. Hoje ainda, né, Ademir, sai a portaria com a publicação aí da homologação das instâncias equivalentes. E aí temos aí quase 2 meses para que toda a comunidade comece a se preparar, ver esses formulários, se inscrever, né, pensar um pouquinho aí o que vai estar, em qual processo vai estar concorrendo, qual a forma melhor de estar preenchendo os seus formulários. Passando uma moto aqui. E aí, a partir de janeiro, as comissões montadas vão ter esse período para estar fazendo a definição dos critérios, e 15 de fevereiro a gente abre as inscrições. Então, estamos aí cheio de datas próximas e muito felizes com a repercussão, tanto do treinamento quanto dos plantões. Que ótimo, ótimas notícias, Giovana. Realmente, quero parabenizar aqui em nome da CIDF, a DGRH pelo trabalho, né? Eu acho que nós sabíamos do desafio que era colocar em marcha essa progressão. Parabéns toda a equipe, né? E vamos motivar o pessoal, né? Quantos que você falou, quantos acessos? Foram 3.572 até agora. Ótimo, muito bom. Ok. Tá bom. Por enquanto, vai ter mais dúvidas aqui, Giovana, certamente. A gente consulta. Com certeza, estamos aqui para isso. Edson. Boa tarde, professor Sartre, boa tarde, pessoal. Boa tarde, só para me manifestar em relação ao seguinte, no processo anterior, a Educorp teve um papel um pouco mais inserido junto à DGRH. Isso foi por uma configuração daquele momento, e agora mudou um pouco. Acho que a DGRH, na minha opinião, a ordem natural do processo, eu acho que está correto agora. Só queria dizer que, mesmo assim, a Educorp está interagindo
E aí houve uma, não sei se a Giovana falou, mas há uma ideia de fazer um chatbot também para ajudar aí no processo. E a EduCorp já se dispôs a cumprir uma parte dela para instalar essa outra ferramenta aí. E também cumprimento aí pelo andamento do processo todo, desde a questão conceitual de não interromper para reestudar tudo, dar sequência, e a EduCorp está à disposição. Eu entendo que houve uma mudança, eu acho melhor mesmo, dentro do processo, mas a EduCorp está junto aí como um órgão de gestão de pessoas da gestão. Obrigado, Edson. Edson. Obrigada. Eu não falei, professor, porque era surpresa. Ai, putz. Não tem problema. Não combinamos antes. Não. A gente está fazendo mesmo em parceria com a EduCorp, né? A EduCorp nos ajudou bastante no treinamento que está no canal do YouTube, disponibilizando para a gente todas as ferramentas para fazer esse material. E agora a EduCorp também nos deu o caminho das pedras para a gente estar fazendo um chatbot, que é aquele robozinho, né, que ajuda a responder o FAQ. E a gente já teve 3 reuniões com o pessoal que faz o chatbot. E aí acredito também que na semana que vem ele vai estar saindo junto com o sistema e vai facilitar muito, porque o FAQ, se a gente for colocar em páginas de Word, aí deu quase 15 páginas, então para as pessoas ficarem caçando a resposta ali no meio, estava muito comprido. E aí com o chatbot ele já vai trazendo, né, por assuntos, e caso não atenda o que a pessoa está perguntando, ele vai fazendo outras sugestões, e aí tá no forno. Semana que vem é para sair junto com o sistema, por isso que a gente não contou, Edson, porque é uma coisa que não era... Não tem problema, imagina, não tem problema, porque é uma coisa que a comunidade não estava esperando, né, que a gente não propôs em cronograma, mas é que dá um plus aí, uma cereja do bolo nesse fim de ano na progressão. Mas agradeço mais ao uma Edson, ferramenta aí para ajudar no processo. Com certeza, agradeço ao Edson e ao Matheus, que tem sempre aí nos dado boas dicas para que a progressão saia cada vez melhor. Excelente notícia. Então, eu vou estender também aqui, né, os agradecimentos da nossa Câmara aqui para a EduCorp. E lembrando, né, Edson, isso aqui é um processo de avaliação e certamente ele identifica muitos, eu diria, fatores que deverão depois também ser tratados. Eu acho que um dos órgãos competentes para isso é a própria EduCorp, né? Lembrando a importância da formação do nosso quadro, né? Então, certamente o acompanhamento de toda essa avaliação, não só agora, mas depois dos resultados, a gente vai poder ler isso com muito mais calma. O fato desse processo ser digitalizado, a gente também pode identificar fraquezas, a gente pode fortalezas aqui importantes, que serão de subsídio, acredito eu, muito importante para a EduCorp, né? Então, mas reconhecemos, então, desde o início, essa participação da EduCorp, mas isso não exime da EduCorp ter um papel ainda mais relevante lá na ponta, né, depois do que a gente ter essa avaliação toda. Professor Sartre, só pegando o gancho da sua fala, posso? Sim, por favor. Cresceu imensamente nos últimos dias a busca de certificados do pessoal que fez curso na EduCorp ao longo deste ano. Então, isso é realmente reflexo do processo de progressão. Lembrando que algumas CSRHs usam isso como fator de pontuação ou algo assim, mas que há uma reflexão colocada quando o professor Tom Zé foi candidato, de haver uma maior formalização do uso dessa formação nos processos de carreira. Claro que isso vai ficar na pauta e eu acho que é importante ter esse debate logo mais. Muito bem, Edson, obrigado pelas informações. Não vejo mais ninguém com mãos levantadas. Achei que fosse ter mais ansiedade, mais perguntas. Vocês estão poupando a Giovana aqui, ó. Giovana, a Suzete levantou a mão. Suzete, temos a pergunta no chat, professor. Quem poderia ler a pergunta? Você consegue ler aí, Ademir? Ou quer que eu veja? Estão ouvindo? Agora estamos ouvindo, Suzete. Maravilha. Vamos lá, Suzete. Que não vai precisar. Não, eu coloquei lá, mas é questão assim, o pessoal queria saber aqui da Faculdade de Engenharia Elétrica. Sim. Porque assim, a gente vai ter que definir 70-30, 80-20 ou 90-10, né? Para usar o recurso que a gente ainda não sabe.
Aí o pessoal queria saber se por um acaso sobrar uma pequena quantia na progressão vertical, se esse recurso já automaticamente estaria autorizado para promover mais um na horizontal. Porque parece que no último processo de progressão foi feito um complemento, acho que no máximo até R$300, uma coisa assim. E aí não precisaria disso, a gente já poderia fazer essa jogada. Sobrou, sei lá, R$200 e não dá para progredir ninguém na vertical, mas já tem um na lista da outra, né? Se a faculdade poderia usar esse recurso ou não, né? Isso daí eu não soube responder. Eu falei, eu vou perguntar lá e trago a resposta depois. Suzete, olha, não tem como a gente ter para esse caso, uma metodologia única, né? Nós analisaremos caso a caso, como foi feito nos processos anteriores, quer dizer, depende do que nós estamos falando, dos recursos necessários para complementar, às vezes, uma progressão, tá? Mas, obviamente, que a gente tem a sensibilidade aqui de entender que ninguém vai perder uma progressão, né, uma área, por conta de poucos recursos, tá? Mas se a gente também antecipa e dizer que vai suplementar sempre, também aí cria uma estratégia, às vezes, que não é a melhor para as pessoas que estão participando ali dentro, seja pensando na progressão horizontal ou vertical, tá? Mas analisaremos caso a caso, certo, seu Tiago? Não, professor, eu até ia completar que essa divisão de recursos, na verdade, ela é feita no final pela instância equivalente, onde faz esses valores. Então, aqui, cabe à instância equivalente também ela dividir ali, como ela tem a variabilidade de 70%, 90%, nada impede, depois de dividir os recursos, ela analisar o que falta e transferir esses recursos de uma progressão para outra ali. Tipo, sobrou 200 na vertical de um nível, traz para a horizontal de outro, a instância equivalente. Eu acho que eles já fizeram isso na vez passada e podem fazer desse jeito. Eu não sei se tem algo contra isso nas novas regulamentações, qualquer coisa. Não, pelo contrário. E lembrando, a gente não é número redondo, não precisa ser 70, 80, 90, né? Se for 71, a única diferença é que o outro lado fica 29, né? Ou 72, 28, o número vai... isso, cada instância vai decidindo a alocação dos recursos. O professor, só de histórico, né, que o Thiago falou, em 2019 a gente não teve vertical e horizontal, era um processo só. Só vertical, não, então, perfeito. então, realmente, esse ano vai ter que ser estudado, não tem nenhum precedente para a gente fazer igual. Ô, Giovana, na verdade, assim, como tinha médio, superior e fundamental, daí eles trabalhavam nesses três, né? Então, que poderia fazer o mesmo com as outras listas. Isso. É que agora a gente já está pré-definindo o recurso por tipo de processo, né? Aí isso não teve em 19. Isso. Então, a instância equivalente vai ter essa liberdade de fazer essa jogada, de se sobrar um recurso do vertical para o horizontal. É isso que o pessoal queria ver, se teria que passar por mais alguma outra instância. Suzete, eu duvido que alguém vai devolver recurso. Com certeza vão realocá-los dentro do que foi o parâmetro votado e estabelecido. Receber, né? Porque a gente vai ter que fazer essa divisão antes de saber o valor, assim, o número, vai ter tanto de dinheiro, né? Aí eles começaram com essa questão, eu falei, não, deixa eu perguntar primeiro, para ter certeza. Mas eu entendi, obrigada aí pelos esclarecimentos. Obrigado, Suzete. Bruno? Agora, nessa discussão, pode falar. Não, porque o Edson está como, não sei se ele está com a mão levantada ainda da intervenção anterior, porque na linha, ou se ele deixou a mão levantada. Edson? Acho que ele não está ouvindo. Desculpa, deixei a mão levantada, desculpa. Vamos lá, Bruno. A divisão dos recursos que a gente vai fazer em fevereiro não vai ser só entre vertical e horizontal. A gente já vai dividir entre os recursos e gratificados e não gratificados, certo? Só para não deixar claro se eu não estou entendendo errado. Você fala para correr todas as listas. Perfeito. Já. Lembrando do compromisso, né? Eu acho que a gente tentou deixar isso bastante claro, tanto ali a Bruna, desculpa, o Bruno, tanto ali com a Giovana, quanto a Cidinha, né, o pessoal da DGRH, todo mundo que participou também do nosso grupo de trabalho, de que a ideia é de que todas as informações estejam totalmente disponíveis antes para as tomadas de decisões, né? Para não ter nenhum tipo de surpresa. Agora, algumas coisas vão aparecer, como nós estamos fazendo aqui, tentando dirimir, por mais que você tente num processo desse, que foi longo,
bastante discutido, aprovado aqui em várias sessões da CIDF, não quer dizer que a gente consiga pensar em todos os detalhes, né? E há especificidade, e essas serão tratadas de forma muito aberta aqui para a gente resolvê-las, né? Eu acho que o que vale aqui é o espírito de tentar realmente, primeiro, ter muita transparência, segundo, a ideia é certamente não só a transparência, mas entender a importância, né, desse processo de promoção e a recuperação da ideia da carreira, né. Todos nós já entendemos que há uma certa inovação nesse processo, mas de que ele vai se repetir, assim esperamos nos próximos anos, e também de que vai haver um aperfeiçoamento o tempo todo sobre esse processo, né. Ninguém está pensando num processo estanque, sem mudanças, não teria nenhum sentido nisso. Então, eu não gosto do termo, mas é um pouco isso, nós estamos trocando pneu com carro em andamento, ou seja, há um processo de aprendizado mesmo aqui, né? Desde que prevaleça esse bom senso, né? A ideia também de algo bastante legítimo e transparente, acho que tudo caminhará bem. Mas eu entendo a ansiedade, às vezes a gente quer tentar entender o detalhe, né? Aquele detalhe, vão aparecer muitas especificidades. Rafael. Professor Fernando, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Eu gostaria só de retomar, professor Fernando, uma pergunta que eu fiz na reunião passada, que eu atualizei aqui alguns números, a respeito dos valores que sobraram das outras progressões, né? Pelo que eu me lembro, acho que o professor ficou de ver com o Ademir essas sobras de recurso, e daqui para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, o recurso que retornou do processo anterior foi da ordem de 30% do valor disponibilizado. Então, daí, mais uma vez, eu queria reiterar a pergunta se a gente deveria solicitar, em algum momento, esse recurso, ou se vocês já estão planejando, de certa forma, quando liberar o recurso para as unidades, já incorporarem este recurso que sobrou, né, do processo anterior. É essa a pergunta, professor. Obrigado pela oportunidade. Rafael, confesso que essa questão não foi tratada dentro do grupo de trabalho sobre esses recursos. Precisamos até ter uma ideia de que volume nós estamos falando. Até entendo que possa ter tido essas sobras na rodada anterior, porque no vertical, como os valores envolvidos são maiores, o que acho que dificilmente vai acontecer, pode ter alguma sobrinha aqui, mas vai ser menor quando a gente tratar do horizontal, sobretudo se ele se concentrar nos níveis iniciais, né? Então, vai estar sempre ali muito próximo de conseguir uma progressão a mais. Essa questão não foi tratada, tá? Eu preciso depois ver, em termos, não vou assumir o compromisso aqui, sem antes ter essa estimativa de qual é o valor que nós estamos falando. Se for uma coisa relativamente baixa, não vejo nenhum problema de contemplar, né, cada uma dessas CSAs. Mas você citou o exemplo da farmácia, né? Não sei dizer das demais, né? Talvez a EPLAN tenha esse levantamento, ou mesmo o DGRH, mas eu não me lembro de ter assumido esse compromisso de levantar esses recursos, não. Podemos ir atrás, tá? Mas nós teremos tempo para poder isso, porque os recursos vão ser lá na frente, né? Mas é uma questão relevante. Diga lá, Giovana. Não, só para complementar, naquele relatório que a DGRH forneceu referente ao processo de 2019, tem uma tabela nos anexos que informa a quantidade de recursos que foi para cada unidade, se foi contemplado ou não, quanto sobrou. Acho que dá para a gente se basear dali e para começar, né, e ver se tem alguma atualização para fazer. Você tem isso de cabeça aí, mais ou menos, o valor nós estamos falando, sobre o total que foi disponibilizado? Espera que eu vejo se eu acho aqui. Porque eu lembro de suplementações, e não o contrário, não de devoluções. Não, no nosso caso, isso que eu ia falar, o dinheiro fica no quadro de desenvolvimento da unidade. A gente teve, não sei se vocês lembram, teve aquele IAC antes da progressão, e a gente barrou uma pessoa. E esse dinheiro a gente acabou podendo usar na progressão. Então, fica um saldo ali, em algum lugar aí desse caixa maluco que vocês têm, que tem esse dinheiro alocado lá. Em princípio, o que o Pascoal me falou é que, havendo sobras, elas seriam transferidas para a próxima progressão. Tá? Isso foi o que foi discutido na época.
Eu vou conversar com o dono do caixa maluco, Mônica. Tiago, nós temos esse levantamento aí com essa... Então, na verdade, eu lembro desse levantamento, mas, sinceramente, eu também não tenho em mãos. Então, depois, Não, mas digo, nós temos um registro na EPLAN desses recursos provisionar, porque ele não está na unidade, certamente está aí no nosso... Na verdade, isso foi tratado, eu acho, direto da PRDU, mas eu lembro do levantamento que a Giovana falou, esses dados tinham na DGRH. A gente pode levantar esses dados, ver exatamente, e até uma coisa que eu lembrei aqui que a gente pode ver, quem estava na CIDF vai lembrar que teve unidade que emprestou recurso para outra unidade ali dentro do COSEI, dentro das CSAs ali do COSEI, que talvez a gente vai ter que fazer esse levantamento de quanto sobrou e também de quem tem esses empréstimos para talvez fazer esse ajuste. Mas daí a gente, como você mesmo disse, a gente tem tempo, a gente faz esse levantamento, vê qual é o impacto certinho e já... Não, isso eu entendi a proposta, Tiago, do Rafael e da Mônica, assim, para quem tem gente que devolveu e tem gente que foi suplementado, né? Então a gente também retira de quem foi suplementado nessa próxima, não é isso? Acho que a gente pode fazer esse acerto, sim. Não, era essa a ideia mesmo. Eu tô falando contra mim, porque nós estamos devendo. Não. Rafael, eu estou botando o Rafael numa fila, porque o Rafael não propôs isso. O Rafael não propôs isso. Eu não propus, mas se essa for a ideia... Foi o espírito. Olha, mas a FCM só tem R$133, eu lamento informar, em haver. Ela tá ganhando pouco, professora? Professor, não é tão pouco assim, professora. Não, dá para uma horizontal também. Não, mas nós estamos devendo 293, estou olhando a tabela aqui que a Giovana falou. Então... Gente, mas criamos uma securitização da progressão. Olha que coisa, vendendo recurso para cá e para lá. Nossa, mas tem CSA que devolveu R$400, caramba, 485. Quero saber se... devolveu 489. É por isso que a gente fala, do recurso que nós recebemos era 30%. Então, para a gente que está contando dinheirinho aqui, vai influenciar. Mas qual que é a sua, Rafael? Vamos trabalhar no sentido de ninguém devolver, a gente suplementa, não é isso? Vamos lá, né? Mônica. FCM é 133 e uns quebradinhos aqui. Ó. FCF. 133. Ah, FCF. Tá. E quem fez essas transferências intraunidades entre a SAS cobrou juros agora, 2 anos depois, ou não? Que isso? Então não pode ter sido pelo dólar, né? Se dolarizou ali atrás, ganhou muito. Dolarizou, já era. Rafael, vai ter que entregar carga e vaga aí. Essa planilha tem a FCF também, depois você olha lá no relatório, está no site da CIDF também. Perfeito, já achei aqui. Perfeito, página 13, tá bom? Só aproveitar, professor, assim como agradecer o Edson e o Matheus, agradecer o Rafael, todo o treinamento, ele que nos ensinou a usar o sisteminha que a gente utilizou, veio na DGRH da mala para a gente, então obrigada, Rafael, também. Obrigado, à disposição, Giovana. Obrigado, viu, Rafael? Desculpa a brincadeira aí. Eu entendi que era só suplementação. Não? Professor, por favor. Vou me pegar na rua, professor. Tiago, olha o sorriso do Tiago. Vocês ficam falando, mas o problema não é aqui na PRD, o problema é ali na EPLAN. Ali, ó, essa é a briga entre o Banco Central e o Tesouro. Um dia eu explico para vocês a diferença. Tiago, mas pelo que eu vi ali na tabela, dá 0 no total, porque metade está devendo, metade está com... Então, é uma câmara de compensação, professora Mônica. Mônica, mas para dar 0 a gente tem que cobrar de quem pegou a mais, né? Sim, é só descontar, é que nem empréstimo daqueles consignados, você já tinha. Eu confesso, a gente está inadimplente, né, Mônica? Está devendo para quem? Pro Tesouro. É dívida ativa da União. Tá certo. Bom, gente. Que a gente, Cláudio. Sim. Não. Pergunto se há mais alguma dúvida. E não passo para a Giovana para saber se tem mais alguma informação sobre o que vai ser o nosso cronograma agora, ainda essa semana. Se tem alguma dúvida ou não.
Demir, mais algum esclarecimento? Não, professor. Giovana, mais alguma? Acho que não, professora, só isso hoje ainda, né, do Ademir sair a portaria. Semana que vem, com o sistema liberado, as CSAs e os RHs vão podendo começar a cadastrar aí as comissões. E aí começa já a parte para as comissões mesmo irem definindo os critérios, instância equivalente, congregação, aí já está na mão mesmo das unidades, e na sexta que vem a DGRH vai disponibilizar os formulários. Maravilha. E se tudo der certo, o chatbot, como a Edson disse, já na semana que vem também. Muito bem. Então, as nossas respostas é o FAQ, é isso? Bom, se não há mais nenhuma questão, agradeço a participação. Lógico, Mônica, por favor. Comentário? Não tem nada a ver com nada, mas como é Câmara de Desenvolvimento de Funcionário, eu estou segurando, quer dizer, consegui convencer o nosso último funcionário de HPC, de TIC, que tem um contrato em dólar com uma empresa, não sei se vocês sabem, tá? Mas agora o pessoal de TI está sendo contratado em dólar, porque o pessoal lá fora, em vez de pagar um funcionário a $6 mil por mês, contrata 2 aqui trabalhando remoto por 3 mil. O meu sobrinho é um, tá? Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar com carinho a questão dos funcionários de TI, porque nós vamos ficar sem nenhum. O mercado está muito aquecido, e eles têm algumas demandas específicas que eu acho que a gente poderia implementar, a USP já fez isso. Então, assim, eu estou pedindo a você, talvez, para encaminhar internamente essa preocupação, porque são funcionários, às vezes, que têm treinamento e conhecimento muito específico, não é que você contrata alguém e põe lá no lugar. Tá? Inclusive, eu comentei isso com a Cidinha também, mas nós tínhamos 2 funcionários aqui, precisavam de 3, pelo menos, né? Nós já não conseguimos manter, e um pediu demissão, que a gente está tentando repor agora com o concurso que vai ser realizado, e o outro veio me falar isso, que ele tem um contrato de 10 horas, mas vale mais a pena para ele pedir demissão aqui e ampliar o número de horas com a empresa americana. Tá? Então, essa é a realidade do pessoal de TI. Meus 2 sobrinhos estão nessa área e estão no mesmo esquema, já estão trabalhando para empresas americanas. Tá? Não, Mônica, esse realmente é um problema que a gente... Vou passar já, viu, um pouquinho só, Cidinha. Essa é uma preocupação grande que nós temos mesmo. Essa não é a única área, mas talvez seja a mais sensível hoje. Na área da saúde, nós também temos... Por conta da demanda, né? Exatamente. Né? Na área da saúde também aconteceu isso, em algumas especialidades. A universidade tem seus limites, né? Tanto do ponto de vista de salários, quanto do ponto de vista, nós temos uma carreira única, né? Então, qualquer diferença ou mudança... no caso do TI, eles têm uma demanda específica, que é o teletrabalho. Eles podem realizar teletrabalho. A USP já liberou isso há bastante tempo por conta dessa pressão. E eu sei que aqui está sendo estudado, mas eu tenho a impressão que nós não vamos ficar com ninguém se demorar muito para resolver. Tá? O teletrabalho talvez seja mas ele é uma parte disso, né? Não sei, do ponto de vista da atratividade, né? Eu acho que a possibilidade de carreira, de salários, elas têm um peso maior, né? E competir com o mercado hoje aquecido como está, inclusive com a presença de empresa estrangeira, e é uma atividade que você consegue fazer do Brasil. Bom, você conhece bem a coisa dos anos 80 com os indianos, né, no mundo, está só se repetindo de forma diferente com essa própria tecnologias digitais que ganharam uma força impressionante, né? Não foi da pandemia, não, já era anterior, né? Então... já era, mas assim, o problema é que houve um investimento enorme da FAPESP. A gente está recebendo $2 milhões de máquina de alta performance aqui, e nós não vamos ter ninguém para cuidar. Quer dizer, vamos ter que contratar uma empresa externa para cuidar. E esse cuidado não é o mesmo, né? Você não tem o mesmo tipo de gerenciamento. Então, isso é uma preocupação muito grande. Desculpa trazer isso aqui. Não, perfeito. Eu acho que temos que trazer todas as questões que envolvem aqui o nosso quadro, né? Desde a formação, capacitação, remuneração, tem que ser colocada, né? Eu só diria que nós estamos atentos. A questão é que a solução não é trivial. Né? O Ricardo da AB está muito, muito preocupado. Nós temos, a Cidinha vai dar os informes, nós temos perdido gente o tempo inteiro, né? Em todas as áreas, né? Todos os órgãos, né? E difícil repor, porque você abre como não aparecem no concurso, né? Então, não tenho dúvida de que é um problema importante. Cidinha, nos traz boas notícias numa quinta. Sinto muito, mas vou dizer o que está acontecendo, né? Que tudo isso aí que a Mônica está falando faz parte das nossas preocupações.
Nós já discutimos esse assunto com a reitoria, o professor Ricardo também, a gente tem conversado com ele e estamos participando do grupo de trabalho e acompanhando aí esse grupo de trabalho que está estudando trabalho remoto, mas assim, isso é uma dos caminhos, né? Mas é muito mais amplo tudo isso daí. Eu acho que é o contexto da pandemia, essa questão mundial, né? Que nos pegou aí de surpresa, trouxe aí uma necessidade, uma valorização muito grande para esses profissionais, e nós vamos ter que ser criativos para lidar com isso nos próximos anos. Acho que a questão financeira de carreira desses profissionais também é um fato importante. Então, esse desafio aí que nós vamos ter que vencer. A gente tem assistido aqui as pessoas não aceitarem as convocações de concurso público por N razões, né? Tanto pela questão salarial, quanto pela questão de nós não termos implantado ainda a questão do trabalho remoto. Mas é um estudo que está em andamento, a gente espera ter êxito em breve, né? Porque o assunto é urgentíssimo, né? Foi mais para informar que o assunto está sendo tratado, mas acho que é com perspectiva aí de, não sei se médio prazo, né? A curto prazo, não sei se a gente vai ter uma solução. A gente tem que contar um pouco com a questão do pertencimento, né? Mas nem sempre isso segura as pessoas. As pessoas hoje têm outras necessidades e o mundo hoje está com outros valores, outras possibilidades. Mas novos aprendizados. Enquanto gestão de pessoas, são novos aprendizados. Só, como colocou a Cidinha, nós temos adotado, acho que diria, várias iniciativas, né? Mas a solução não é simples. Eu só vou dar um exemplo diferente que a gente está também tentando fazer aqui. Na relação com investimento na universidade, infraestrutura, primeiro que a gente ampliou na PDO 2022 muito recurso aí na área de tecnologia de informação e comunicação, né, Tiago? No PAT ali, né, de atualização tecnológica, foram recursos bastante significativos. Mas o que nós estamos falando aqui não é só isso, é recurso humano, né, que é uma questão um pouco mais difícil. Para algumas áreas, o que nós temos também adotado, ainda que seja de uma forma provisória, é fazer parcerias e tentar trazer empresas especializadas em algumas áreas para poder nos cobrir, né? Uma delas que a gente está fazendo agora é uma parceria com a Caixa Econômica Federal, que é uma entidade pública, então isso nos ajuda muito para nos ajudar desde a questão de elaboração das licitações, como acompanhamento de obras, o que vai ajudar muito, muito, reforçar o trabalho da DGA e do MADEP. Dou exemplo também, Mônica, no caso aí da PROEC, da Pró-Reitoria, nós estamos desenvolvendo um sistema e fizemos uma parceria com uma empresa de fora para vir ajudar, tentando o máximo possível internalizar esse conhecimento junto com os técnicos da área. Então, é o que nós estamos tentando responder para não também romper um pouco essa inércia. Agora, nenhuma dessas ações individualmente vão dar conta dessa pressão enorme que a gente sofre hoje, pela demanda desses profissionais, né? O profissional da Unicamp é um profissional demandado mesmo, quer dizer, todo mundo sabe que quem está aqui dentro é muito bem formado, nossos técnicos, nossos servidores, né? Então, eu acho que pelo que eu converso com o pessoal, o que está causando esse frisson é que a USP já se moveu e a Unicamp não. Então, é essa assimetria que eles está perturbando o sistema mais ainda do que toda a pressão externa. Então, acho que esse é um ponto que precisa ser definido, pelo menos, assim, o mais rapidamente possível. Tá? De novo, eu não estou criticando, não. Não, perfeito, não entendi. Acho que, não, como eu falei, a questão do teletrabalho, para essa área específica que realmente você já faz há muitos anos isso, internacionalmente, inclusive. A pessoa está aqui, está atendendo fora, né? Os call centers, né? Exatamente. Todo mundo que tem colegas nessa área sabe disso. Então, mais do que nunca, isso está se mostrando necessário, até porque eles desenvolvem várias atividades simultaneamente, né? Então, mas, como colocou aí, tem um grupo estudando, propondo, e vão ter que ser ágil nisso.
Infelizmente, você tem razão, às vezes nós demoramos para tomar algumas ações. Eu dou sempre o exemplo da lei da inovação, né? Quanto que nós demoramos para internalizar os benefícios da lei de inovação aqui dentro da universidade. Isso, inclusive, bateu inicialmente até na nossa procuradoria, dificuldade de entendimento. Isso traz um prejuízo institucional muito grande, não tenha dúvida nenhuma, né? Espero que nesse caso a gente consiga dar uma resposta a mais rápida possível, inclusive nesse aspecto do teletrabalho, mas acho que mesmo com ele não é suficiente para resolver integralmente esse problema, que é muito sério, né? O Edson e Bruno. Então, eu queria colocar nesse contexto aí uma questão que aconteceu aqui localmente, mas que depois conversando com outras áreas, é a questão dos estagiários, que também a universidade não pôde substituir, e houve uma perda grande desses profissionais. Aqui na Educorp perdemos um, e aí eu acredito que agora, a partir do ano que vem, isso possa ajudar de alguma forma, tanto na formação de quem vai estagiar, como dar um pouco de suporte. Só que o salário que a Unicamp paga para os estagiários está congelado há muitos anos mesmo. Então, é algo, professor Sartre, que precisa também entrar, se isso for pertinente, ao debate aí, às discussões, para tentar solucionar um pouco essa defasagem que está se agravando, sim. Era isso. Tá. Precisamos ver por onde encaminhar isso, porque nós acabamos de fechar uma PDO e a gente foi tentando atender as solicitações, por exemplo, com relação às bolsas, né, sobretudo as bolsas sociais, e a EPLAN e a PRDU foram bastante sensíveis a essas demandas, porque a gente entendeu o momento difícil, inflação, a crise econômica dos estagiários em particular. Eu não sei, me corrija aí, Thiago, se eu estiver enganado, não chegou nenhuma demanda especificamente sobre isso, né? Talvez esse fórum aqui, né, uma câmara como essa que a gente trata, fosse o caminho para a gente discutir isso e pensar, né, para te falar a verdade, Edson, eu não tenho nenhuma ideia do número aí, né, de que nós estamos falando em termos de estagiários na universidade. Eu acho que esse é um programa que sempre foi importante. Se a gente fizer uma enquete aqui, vários de nós provavelmente começaram aqui na universidade por aí, né? Bruno, depois Thiago, se puder responder, depois eu passo para o Bruno. Desculpa, é só responder sobre estagiários. Na verdade, até aconteceu algumas conversas entre a EPLAN e DGRH de estudar esses valores de estagiário, só que a gente também ficou um pouco preso de achar que não era o momento da gente aumentar uma bolsa de estagiário com o valor dos salários congelados, né? Então, com a Lei 173, a gente pensou em algumas estratégias até em conjunto com a DGRH, até conversamos um pouco sobre isso hoje mesmo, só que enquanto os salários estiverem assim, a gente não achou correto com quem está trabalhando mexer nas bolsas de estagiários, então isso fica para frente, ali pensando numa primeira, segunda revisão. Fica para 2023, quando vão ter os reajustes, é isso? Pode ser. Não, aí entendi. Já é muita maldade. Bruno! Primeiro eu queria agradecer a professora Mônica e o Edson Lins por trazer a questão. As duas questões me afetam diretamente, que eu sou profissional de TI. Dos estagiários, a gente realmente tem problema, a gente contrata eles, é um processo longo para chegar na contratação, eles não chegam a ficar 6 meses, porque antes de 6 meses eles têm uma proposta muito melhor fora e acabam saindo. E sobre a questão do teletrabalho, é só lembrar que não é só qualidade de vida, mas também é a questão financeira. Com a gasolina R$ 7,00, fazer o teletrabalho alguns dias por semana é uma boa economia. Então, acho que é uma vantagem que vale a pena a Unicamp olhar com bastante carinho, que as profissões que permitem que faça o teletrabalho ou o trabalho híbrido vai trazer maior motivação e vai melhorar o clima organizacional, que não vinha ultimamente muito bem, mas com essa carreira eu acho que já está melhorando. Entendi. Bom, bate no preço do combustível, do custo, né,
do combustível aqui para os nossos veículos particulares, como bate nos contratos aqui dos fretados também, viu, Bruno? Tiago, eu aqui, Zanata, Lana, estamos analisando o contrato em cima de contrato dos fretados, porque todos eles pedindo, né? Com esse preço do combustível lá nas alturas, realmente isso é complicado. Tiago, está com a mão levantada. Desculpa, esqueci de abaixar. Pode ser. Mas achei muito interessante a gente trazer essas questões para debater. Vamos pensar nessa questão dos estagiários, né? Acho que o Tiago já deu também aí um caminho, quer dizer, que não foi tratado do ponto, foi discutido, mas não foi encaminhado nenhuma solução, esperando aí a discussão do reajuste salarial, né? Então, mas independente disso, talvez um levantamento para a gente ter essa ideia, podemos ver isso depois com a DGRH, do número de estagiários na universidade, e ver se essa política poderia ajudar tanto do ponto de vista financeiro, né, da bolsa estagiário e do número, né. Eu acho que aqui pode ser um caminho para se iniciar e consolidar aí algum encaminhamento nessa direção. Consulto se há mais alguma questão por aqui para o expediente. Se não, gostaria de agradecer aí a participação de todas e todos, né? Foi bastante, acho que o nosso debate aqui foi até maior do que hoje a nossa ordem do dia. Isso é muito bom, né? Porque eu acho que esses fóruns têm exatamente também essa função, né? De estar trazendo essas reflexões e propondo sempre inovações institucionais importantes, correções importantes aqui, do ponto de vista institucional e normativo. Então, agradeço mesmo esse debate. Boa tarde a todas e todos. Até a próxima. E vamos seguindo com a progressão. Boa tarde. Tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde, gente. Obrigado. Boa tarde. Tiago, vai deixar crescer a barba, Tiago? Promessa para o São Paulo, foi isso? Foi, agora já pode, né? Já não foi cai para o São mais. Paulo não cair. Giovana, mas eu gostei dos informes aí, a coisa está indo muito bem, né? Tá, professor, tá dando orgulho. Legal, legal, legal. Professor, a carinha de cansada da Cidinha, gente, dá uma olhada ali. Cidinha até ontem trabalhou. Gente, não me aguenta mais. Judiário de mim da Cidinha, do Everaldo. A gente reunião da Proespes, quarta, que para eles não era feriado, né? São Paulo não era, nem na Unesp. Não, o pior não é a reunião da Proesp. O pior é colocar a gente naquela situação. O professor ia pedir para o senhor dar um stop na gravação, só para... Bem lembradíssimo, só um minutinho. Né? Pera. Quero achar aqui. O Ademir, enquanto o professor traz.